Boa noite, meus irmãos. Graça e paz da parte de Jesus. Temos sido já abençoados e fortalecidos no seu poder, na sua presença, e a minha oração é que nesse instante possamos também ser fortalecidos na exposição das Sagradas Escrituras. Antes de olharmos o texto sagrado, gostaria de pedir orações dos irmãos por alguns motivos missionários do nosso campo. Estamos recebendo aí nos próximos meses mais 2 famílias e pedimos que os irmãos orem, porque essas mudanças sempre são mudanças não fáceis. São dificuldades com filhos e uma coisa ou outra, e para variar, missionários precisam de sustento financeiro. Então nós estamos orando, pedindo a Deus que levante sustento para esses missionários, essas 2 famílias, para que estão chegando no campo missionário lá no Nordeste para trabalhar com indígenas. O segundo motivo é que Deus levante mais missionários. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. E aí a minha oração também, e eu queria que os irmãos tivessem a coragem de orar para que Deus levante do meio de vocês missionários e, pastor, envie os melhores lá para o Nordeste, só os melhores, Então, que Deus levante no meio da igreja, não só da 6ª igreja aqui em Valadares, mas da igreja brasileira, missionários, jovens, dispostos ao trabalho missionário. Deixa eu abrir um parêntese aqui, porque eu fui abordado pelo meu irmão Amazonas. Estou brincando, meu irmão Nilo. Ele perguntou assim: pessoas com 60, 70 anos podem ser recebidos no campo missionário? E esse é um novo modelo também de missionários no campo. Pessoas que já terminaram a sua carreira profissional, já estão aposentados, estão com os filhos criados, e aí então estão agora sentados aqui no banco, graças a Deus, às vezes trabalhando na igreja, mas às vezes simplesmente sentados e com o coração ardendo pelos campos missionários. Nós temos hoje em dia uma velhice, graças a Deus, uma velhice saudável, não é verdade, irmãos? De uma forma geral. Estamos envelhecendo, eu ainda estou aqui na minha flor de idade, com 35 anos, mas na verdade os irmãos estão envelhecendo, eu estou envelhecendo, estamos envelhecendo com saúde ainda. Temos muito a dar, muito a contribuir, muito para trabalhar. Então, de fato, nós temos recebido também missionários na melhor idade. E eu estava citando um, que eu não vou recordar o nome, que eu sou muito ruim de nome, que está lá no meio do Amazonas, no meio do mato, trabalhando com ribeirinhos. E ele é um exemplo de energia, um exemplo de vigor, um exemplo de visão no processo de plantio de igrejas. Então, recebemos e nos alegramos. Estamos esperando o Senhor lá, Nilo. Pedir a Deus também que ore para que Deus possa derramar graça e novas igrejas sejam plantadas entre os indígenas do Nordeste. Na pesquisa de 2010, quando nós tínhamos ainda cerca de 45 etnias registradas entre os indígenas do Nordeste, apenas 10 etnias possuíam igrejas plantadas. Vejam só, irmãos, que desafio. Das 54 da pesquisa de 2010, apenas 10 etnias possuíam igrejas plantadas. Ou seja, precisamos com urgência levantar missionários dispostos a pregar o evangelho e plantar igrejas entre os indígenas do Nordeste. Então eu queria que os irmãos não esquecessem desses pedidos de oração. Estejam orando, pedindo para que Deus levante missionários, para que Deus levante sustento para esses missionários, para que Deus conduza aqueles da maior idade para o campo missionário e para que Deus levante missionários, plantadores de igrejas para o Nordeste. Continuem orando pelos missionários da região norte e das outras regiões também, mas de forma muito especial da região norte, porque eles estão agora nesse processo de formação de liderança, de fortalecimento e amadurecimento da igreja. E aí eu queria começar nessa noite também, antes de olhar o texto sagrado, pensar exatamente nessa palavra
que eu citei agora, maturidade, maturidade. E eu estava pensando sobre o que é a maturidade. E no meu coração se estabeleceu a resposta aqui quando o pastor estava citando o Salmo 23. Quando diz que mesmo que eu ande por um vale de sombra e de morte. Então percebam, irmãos, que a realidade é vista, é percebida. É um vale, e é um vale tenebroso, é um vale de sofrimentos, é um vale de sombra e de morte. Não preciso perguntar aqui quem quer passar por sofrimentos, e nem é preciso eu perguntar quem quer passar por vales de sombra e de morte. Eu creio que ninguém vai levantar a mão. Ninguém, eu também não quero. Mas a realidade é essa. Nós passamos por momentos difíceis, passamos por situações complicadas na vida, contradições da vida, que muitas vezes nós achamos que de fato estamos passando por vales de sombra e de morte. E em algumas situações temos a impressão de que Deus se esqueceu de nós. Quantos não já passaram por situações assim, por sofrimentos assim, por momentos de dores dessa forma, momentos onde a nossa fé é provada, é questionada, os nossos sentimentos se estremecem diante de tanto sofrimento, diante de tanta dor. E me parece, irmãos, que maturidade é ter a coragem de perceber essa realidade, é ter a coragem de perceber que passamos por momentos assim, mas maturidade, ela é qualificada, ela é apontada quando nós, mesmo diante da realidade dura da vida, temos a esperança em Cristo Jesus. Podemos descansar em paz. O salmista diz, em paz me deito, quem lembra? E logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar em segurança. Impressionante isso. É a proposta de Filipenses capítulo 4, paz que excede todo entendimento, paz que vai além da nossa compreensão. Isso é maturidade, é a convicção, é a certeza, é a percepção da realidade dura, difícil, mas com o coração em paz. Reações às adversidades da vida. Eu queria ler o texto de 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. E nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. E percebam, irmãos, que Timóteo era um jovem pastor, talvez frágil fisicamente, possivelmente frágil emocionalmente, mas com um grande desafio de conduzir uma igreja. Mas não apenas de conduzir a igreja era o grande desafio dele, mas era o desafio do existir. Era o desafio de enfrentar os sofrimentos como qualquer um de nós. Nós somos diariamente desafiados a enfrentarmos os sofrimentos da vida. As fases duras, não apenas os momentos difíceis da vida, mas a própria existência marcada por momentos dolorosos e sofrimentos do próprio existir. Hoje, conversando com a minha irmã, que eu esqueci o nome, me perdoe, que trabalhou lá no Senegal, Monique, e ela me falando a respeito do desafio do trabalho missionário com família, de deixar os filhos numa escola e para poder se deslocar então para o campo missionário, e como esses desafios são muito intensos, de deixar ou de levar consigo para o meio de um campo, às vezes agressivo, com crianças agressivas e que vão machucar o filho, e os pais ficam naquele dilema sem saber o que fazer. Mas quantas vezes também na nossa vida comum nós enfrentamos os desafios com os filhos, não sabemos se largamos, se prendemos, se damos uma palmada, se não, se damos um conselho mais duro, ou se damos uma palavra de encorajamento. Como isso dói o nosso coração. Quando se mexe com o nosso filho, é uma situação muito delicada, e que muitas vezes provocam muitos sentimentos
e muitas dores. Eu lembro certa vez viajando com minha filha mais velha e saindo então da comunidade indígena, uma senhora orou por mim, dizendo Deus, e por ela, que estávamos nós dois sozinhos. Ela tinha cerca de 5 anos de idade. Dessa vez minha esposa não foi, minha filha mais nova também não foi, estávamos apenas nós dois e o rapaz que dirigia o barco para a gente. E uma senhora indígena orou por nós, dizendo assim, Deus tira todos os banzeiros da frente do seu Iraque. Banzeiros são ondas provocadas pelo vento naqueles rios longos e largos de lá do Amazonas. E eu no meu coração respondi a oração dela dizendo, amém, assim seja, Deus tira todos os banzeiros da minha frente. O fato, irmãos, é que quando eu saí desse riozinho, Rio Cuieiras, e entro no rio grande chamado de Rio Negro, os ventos estavam fortes e os banzeiros estavam altos, ondas altas. E a viagem extremamente cansativa, desgastante, desconfortável. E eu com minha filha de 5 anos, quando chegamos numa parte onde tem um lago muito grande, e o piloto apontou para ir pelo meio do lago, aqui do meu lado esquerdo apareceu aquelas nuvens intensas, negras, anunciando uma grande tempestade. E eu falei então para aquele homem que estava dirigindo o barco, bota aqui ainda para o lado direito, que a gente vai conseguir escapar dessa tempestade. Vai dar. Vai dar. Não deu, irmãos. A tempestade deu uma volta, nos pegou de frente, as ondas cresceram, a viagem ficou mais desconfortável e muito mais perigosa, as chuvas intensas, pingos que doem no couro. E eu falei para aquele motorista, seu Moisés, bota essa canoa então para a beira do rio. E ele disse, agora não dá mais, seu Iraque. Temos que enfrentar essa tempestade de frente. Se a gente colocar de banda, a canoa vira. E então o barco batendo naquelas ondas, aquela chuva fria e intensa. Eu retirei o plástico que cobria então as bolsas, peguei minha filha, coloquei nos braços, enrolei ela naquele saco preto, segurei com toda a força, com toda a preocupação, todo o medo de perder a minha filha, a dor, o sofrimento, o medo se estabeleceram no meu coração, e eu segurando aquela minha filha com toda a força. E depois de uns 5 minutos que eu olho para ela, ela está dormindo. Minha filha dormia no meio da tempestade. Minha filha se sentiu segura nos braços do pai. E olha que o pai possivelmente poderia morrer também. Mas ela estava segura nos braços do pai. Quantas vezes passamos por dificuldades? Quantas vezes temos os nossos desafios de vida e precisamos pedir a Deus misericórdia, maturidade na nossa caminhada espiritual, na nossa fé estabelecida, firmada nas Escrituras. Eu queria ler o texto e buscar então, irmãos, alguns elementos que fortalecem a nossa fé, alguns elementos que nos dão maturidade na nossa caminhada, que dão maturidade na nossa vida como missionários, como somos, como crentes desejosos a andar ao lado de Jesus de forma fiel, mesmo diante de tantas possibilidades. Vamos ler o texto. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de vir julgar vivos e mortos, pela sua manifestação, pelo seu reino. Vejam aí, irmãos, versículo 2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão, o que, irmãos? A sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu,
Tu, porém, vamos ler junto, irmãos, sê sóbrio em todas as coisas, suportas as aflições, trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Versículo 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, e já a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. E o povo de Deus diz: graças a Deus, graças a Deus. Paulo escreve então ao seu filho amado, aquele que ele tinha uma relação afetiva forte, não apenas um filho na fé, mas um companheiro de viagem, um amigo de viagem, aquele que ele compartilhou momentos bons e momentos desagradáveis de viagem ministerial. Paulo escreve então a esse jovem frágil as suas últimas palavras. Paulo estava preso, não mais preso num domicílio relativamente confortável, mas agora Paulo está preso no calabouço, e segundo o texto sagrado diz que ele era tratado como um malfeitor, acorrentado, possivelmente num calabouço com apenas um buraco no teto para entrar um pouco de luz, para refrescar um pouco aquele ambiente. E Paulo tinha a convicção, como de fato aconteceu, que dali ele não sairia para outro lugar a não ser para a morte. Paulo estava se despedindo do seu filho amado, do seu filho querido. E talvez uma pergunta pertinente para nós hoje, nessa noite, principalmente para aqueles que são os pais: quais seriam então as suas últimas palavras para os seus filhos, se você fosse morrer amanhã? Quais seriam os conselhos, quais seriam as palavras, quais seriam as orientações que você daria para a pessoa amada, se você soubesse que amanhã seria o seu último dia de vida? Essas palavras, esses conselhos, essas orientações são talvez as mais importantes da nossa caminhada aos nossos filhos. Quando nós compreendemos que não há mais tempo, quando nós compreendemos que o tempo se foi, que não há mais possibilidades de conversa fiada, que nós precisamos ser incisivos, diretos, ensinando aos nossos filhos, às pessoas que nós amamos, as palavras então que sejam aquelas exatas. É assim essa situação que Paulo estava escrevendo essa carta. Últimas palavras, palavras de despedida para um jovem pastor frágil, que necessitava de maturidade, que necessitava de força e orientação para enfrentar as adversidades da vida, enquanto ele era um homem crente, enquanto crente. E queremos observar e buscar aqui alguns elementos dessa orientação de Paulo para a maturidade, então, de Timóteo. Percebam então, irmãos, se Paulo era amigo e companheiro de Timóteo, ele vem tratando ao longo da sua carta de forma muito pessoal, de forma muito íntima. Mas ele começa aqui o capítulo 4 com expressões de reverência, com expressões de seriedade, e ele diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de vir julgar vivos e mortos pela sua ressurreição, pela sua manifestação e pelo seu reino. Paulo muda então a forma como trata, ou como vinha tratando com o seu amigo. Deixa o linguajar mais afetivo, amistoso, e passa então agora para um linguajar mais formal.
Me parece então, irmãos, que Paulo estava dizendo que o conselho que ele vai dar agora é algo muito sério, é algo muito urgente, algo que precisa ser feito com rapidez, porque há um nível de seriedade e de importância muito grande. Há um historiador que, falando sobre a igreja primitiva, Michael Green, ele diz que um dos motivos que a igreja primitiva saía por todas as partes pregando o evangelho era o sentimento de gratidão que essa comunidade possuía no coração. Essa comunidade, vendo a obra de Jesus, vendo Jesus que foi morto na cruz, descendo ao sepulcro, ressuscitando entre os mortos, por causa do amor que ele tinha pela igreja, pela comunidade, essa turma tão cheia de gratidão pela obra de Jesus, eles saíram por todas as partes pregando o evangelho. O sentimento de gratidão empurrava a igreja primitiva a pregar o evangelho. Mas não só o sentimento de gratidão, mas o sentimento de urgência. Eles compreendiam que o evangelho precisava ser espalhado pelo mundo o mais rápido possível. Afinal de contas, pessoas estavam indo para o inferno. Pessoas precisavam reconhecer que Jesus é a solução, que Jesus é a esperança, que Jesus é a salvação. Isso é urgente, irmãos. Precisamos anunciar com urgência. Então me parece, irmãos, que o primeiro elemento da nossa caminhada de maturidade diante do Senhor Jesus, de maturidade da nossa fé, é essa sensação, é essa percepção de urgência. Nós temos algo extremamente valioso, nós temos algo extremamente importante, nós temos algo que serve de esperança e de vida para as pessoas, e nós precisamos com urgência proclamar essas verdades do Senhor Jesus. Urgência, essa compreensão de que nós temos algo extremamente valioso e que as outras pessoas precisam experimentar o que nós experimentamos em Cristo Jesus. Sensação de urgência. E percebam no versículo 2, quando ele diz: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com doutrina e com paciência. Irmãos, em nome de Jesus, precisamos enxergar a obra de Jesus, precisamos enxergar de forma clara o que Jesus fez na cruz, e não só enxergar, mas trazer à lembrança essa obra maravilhosa de Jesus, e o resultado dessa obra de Jesus na cruz em nossas vidas, nos tirando do império das trevas, nos transportando então para o império, para o lugar de salvação, aonde Ele está nos chamando para vivermos com Ele, em nome de Jesus. Eu estava assistindo um determinado filme, e um dos personagens, conversando com o parceiro, e chamando ele para fazerem ali uma determinada ação, e o outro reclamando, dizendo assim: você está muito apressado. E aí ele responde então para o companheiro, dizendo o seguinte: se você visse o que eu vejo, você teria pressa. Se você visse o que eu vejo, você teria pressa. A oração que eu faço todos os dias ao meu Deus é: Senhor, abre os meus olhos. Abre meus olhos para que eu possa enxergar. Não apenas enxergar o clamor das nações, não apenas enxergar a necessidade do evangelho para os indígenas do Nordeste, para os indígenas do Norte, não apenas para enxergar a necessidade dos povos a respeito do teu evangelho, da necessidade do teu evangelho, mas Deus, abre os meus olhos para que eu possa enxergar a tua pessoa,
a tua glória, como o Senhor fez com Isaías, relatado no livro de Isaías, capítulo 6, quando o profeta diz: eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono. Quando Isaías enxergou e percebendo também a situação do seu povo, ele diz: envia a mim, eu estou disposto a ir. Essa capacidade de perceber a Deus, essa capacidade de perceber a grandeza de Deus, a soberania de Deus, mas perceber também o amor de Deus, a misericórdia de Deus se estendendo nas nações. Isso nos dá pressa, nos dá ânimo, nos dá maturidade, de mesmo diante dos sofrimentos, mesmo quando as coisas parecem não estarem bem em nossas vidas, parece que as coisas estão desconfortáveis em nossas vidas, mesmo assim as nossas bocas se abrem na pregação do Evangelho de Cristo Jesus, porque nós enxergamos além, porque nós enxergamos o Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que é soberano sobre todas as coisas, mas esse Deus poderoso teve misericórdia da sua vida, teve misericórdia da minha vida, e eu enxergando essa bondade de Deus, a minha boca se abre na proclamação do Evangelho de Cristo Jesus. Urgência na pregação do Evangelho. No versículo 3, Paulo fala para Timóteo de um entorno de incredulidade, e de uma sociedade que vive em busca de novidades, de um evangelho talvez mais confortável, de um evangelho que talvez promova mais prosperidade financeira, de um evangelho que seja mais confortável de ser ouvido. Esse é o entorno. Mas Paulo está dizendo então para Timóteo, dizendo: tu tem que permanecer na sã doutrina, mesmo diante de tantas possibilidades, mesmo diante de tantas propostas teológicas, mesmo diante das propostas mais encantadoras, mas que não são bíblicas, permanece na sã doutrina, na doutrina que aprendeste com a tua avó, com a tua mãe, debaixo da imposição, então, das mãos dos presbíteros, continua desenvolvendo o teu ministério, pregando o Evangelho de Jesus, permaneça na sã doutrina. Meus irmãos, essa permanência na sã doutrina, ela só é possível quando nós nos abraçamos e nos fortalecemos na palavra do Senhor. Eu estou convocando então a igreja, que quer maturidade no Senhor Jesus, maturidade espiritual, maturidade missionária, a se apegarem às Sagradas Escrituras. O Salmo 1, o salmista diz: e o meu prazer está onde, irmãos? Na lei do Senhor, e nessa lei eu medito dia e noite, dia e noite. A apropriação das Escrituras, apropriação das Escrituras no coração, permitindo que as Escrituras conduzam os seus sentimentos, conduzam a sua vida, conduzam o seu casamento, conduzam as suas decisões às Escrituras, à sã doutrina. Precisamos estarmos ricos da palavra de Deus, e nessa palavra meditarmos dia e noite. Tim Keller fala o seguinte, que a vida dele teve um impacto muito grande depois de uma mudança na sua devocionalidade, no seu momento de devoção, no seu momento íntimo com o Senhor. Ele disse que normalmente ele lia a Bíblia e orava, lia a Bíblia e orava. Depois ele começou a pensar que ele precisava de um terceiro elemento nesse processo, não apenas ler a Bíblia e orar, mas ele pensou: preciso ler a Bíblia, meditar nessa palavra que eu li, e essa meditação me levar à oração. Eu achei isso muito interessante, porque muitas vezes nós fazemos uma caminhada extremamente pragmática na nossa devocionalidade. Lemos a Bíblia e vamos logo orar.
mas não pedimos a Deus que Ele fale ao nosso coração. Não meditamos no texto, perguntando a Deus: ó Deus, o que é que o Senhor está querendo me falar nesse texto? O que é que o Senhor está falando? O que é que o Senhor está me ensinando? O que é que o Senhor está me comunicando nessa manhã? Meditar na palavra do Senhor. O salmista fala que a segurança do crente, que a estabilidade diante da adversidade no crente é meditar na palavra e meditar de manhã e à noite. O dia todo, o coração queimando diante da palavra, as nossas reações serem reações embasadas nas Escrituras, permanece na sã doutrina, mesmo com tanta diversidade, com tantas possibilidades. A minha esposa morava num bairro lá em Recife, onde tinham várias igrejas, uma rua só. Tinha a igreja da Assembleia de Deus, colado com a Assembleia de Deus, uma igreja universal, a igreja universal colada, isso muro com muro, com a igreja batista. Colado com a igreja batista tinha ali uma igreja adventista, e ao lado da adventista tinha um centro espírita. O que eu quero apontar com isso, irmãos, é que nós vivemos um mundo extremamente diverso, de muitas possibilidades. Quando nós ouvimos então os pregadores de internet, vemos uma série de possibilidades doutrinárias, teológicas, sendo apontado para nós. E eu estou clamando em nome de Jesus aqui a igreja, a sexta igreja, a caminharem debaixo da sã doutrina, buscarem então um coração rico, cheio da palavra de Deus, da meditação das Escrituras, e permanência e firmeza nessa caminhada. O versículo 5 nos fala pelo menos de 3 elementos. Nos fala de sobriedade, nos fala de estarmos suportando as aflições, e nos fala também a respeito do serviço. 3 elementos que nós precisamos na nossa caminhada de maturidade. 3 elementos ainda mais claros, para que nós possamos nos firmar de forma madura na nossa caminhada espiritual. Sobriedade, clareza e tranquilidade do coração. Não podemos andar como bêbados, nécios, sem saber para onde ir, diante de tantas possibilidades, de uma diversidade tão grande, de uma sociedade extremamente liberal, que você pode o que você quiser, que o importante é você ser feliz. Nós precisamos ter clareza da nossa caminhada, para onde nós estamos indo, clareza de que somos comprados pelo precioso sangue do Cordeiro, clareza de que nós estamos caminhando de volta para casa, sobriedade na caminhada, nas certezas dos valores que abraçamos, como sendo os valores, os conceitos. Sobriedade, e não como pessoas que não sabem para onde estão caminhando, que qualquer vento de doutrina sopra aqui, sopra ali, a gente não sabe para onde vai, mas nós sabemos exatamente para onde estamos indo. Mas ele fala também sobre o sofrimento, suportar os sofrimentos. E eu fico imaginando, irmãos, que talvez esse seja um dos maiores sinais da nossa maturidade. Um dos maiores sinais de que a palavra de Deus faz sentido nas nossas vidas é a forma como nós reagimos aos sofrimentos. Nós podemos reagir de forma sábia, ou podemos reagir de forma descontrolada, embaraçada na nossa fé e na nossa caminhada. Suportem os sofrimentos. O livro de Hebreus tem 2 grandes propósitos. O primeiro propósito é dizer para aquela comunidade que Jesus é maior.
que a obra de Jesus na cruz é suficiente, que não há necessidade de mais nada. O segundo propósito era dizer àquela comunidade que estava passando por sofrimento, que elas permanecessem firmes, com sobriedade, com tranquilidade. E não é uma postura de alienação, é uma postura de que compreende de fato os acontecimentos, de que percebe que são vales de sombra de morte, que são momentos difíceis, mas passam de forma sóbria, com sabedoria. E o livro de Hebreus capítulo 10, ele nos fala de pelo menos 3 elementos para enfrentarmos os sofrimentos. O primeiro elemento, ele diz: o que de fato vocês precisam é de perseverança. Perseverança. Perseverança, eu costumo dizer que é a santa teimosia. A santa teimosia. Capítulo 10, a partir do versículo 32. Versículo 36. Diz: de fato vocês precisam de perseverança. Era uma comunidade sofredora. E me impressiona que ali, a partir do versículo 32, ele fala de pelo menos 2 tipos de sofrimento daquela comunidade. O sofrimento estabelecido pela empatia, ou seja, eles olhavam então para aqueles que tiveram seus bens espoliados, tomados, olhavam para aqueles que estavam em sofrimento e sofriam junto com eles. Mas eles falam também de um outro tipo de sofrimento e de uma postura de maturidade que aquela comunidade tinha, dizendo que no tempo da provação e no tempo da perseguição, no tempo do sofrimento, quando tinham seus bens espoliados, tomados, eles sofriam e sofriam com alegria. Meus irmãos, percebem isso? No momento de sofrimento, no momento de dor pessoal, aqueles irmãos sofriam com os outros que estavam sofrendo. E normalmente a nossa postura é uma postura de proteção quando estamos em sofrimento. Quando há dor em nossa casa, quando há enfermidade em nossa casa, quando o nosso coração está adoecido ou doído, nós queremos nos proteger, nós temos medo de sofrer mais ainda, e nos guardamos, e nos privamos do outro. O texto está nos apontando, dizendo que aquela comunidade não apenas sofria, e sofria com alegria, percebia as dificuldades com alegria no coração, sabendo que possuíam algo maior a ser recebido no futuro, mas também sofriam com os outros, com aqueles que estavam padecendo sofrimento. E aí ele diz: eu sei que o que vocês precisam, de fato, é de perseverança. Perseverança. Santa teimosia. Meus irmãos, quando a dor for muito forte, quando a situação está dizendo para você: para, desiste, não dá mais para continuar, você vai dizer no seu coração: eu vou permanecer porque eu creio no meu Senhor. Perseverança. Perseverança. Mais um pouco abaixo, versículo 36, ele diz o seguinte: versículo 36, ele manda ter perseverança, não abandonem a fé. Versículo 37, porque aquele que há de vir, virá e não tardará. A outra postura diante do sofrimento é a certeza da volta de Jesus. E a terceira postura que ele nos coloca no livro de Hebreus capítulo 10, versículo 38, ele diz: o meu justo viverá
pela fé. A capacidade de enxergar além dos problemas, a capacidade de enxergar além das contradições da vida, a capacidade de enxergar além da dor, além do cansaço. Eu consigo enxergar, eu consigo mirar, eu consigo continuar na minha caminhada, porque eu enxergo bem além. Então nós percebemos, irmãos, pelo menos 2 efeitos dessa capacidade de enxergar o Senhor Jesus, de enxergar a obra do Senhor Jesus, de enxergar a grandeza de Deus, não apenas a disposição na pregação do Evangelho, mas a disposição ao enfrentarmos as dificuldades e as dores da vida. Voltando ao nosso texto, de capítulo 2, capítulo de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Versículo 6, quanto a mim já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. É impressionante isso, irmãos. Impressionante como Paulo, mesmo preso, sabendo que ia morrer, ele termina a sua carreira dizendo assim: eu combati um bom combate. Eu conheci um homem, meia idade, vivendo relativamente bem financeiramente, uma família estável, e ele olha para mim com os olhos cheios de lágrima e diz o seguinte: eu tenho a impressão de que eu vou terminar a minha vida sem ter feito nada. E eu fiquei impressionado. Como é que alguém que na perspectiva humana venceu na vida, né? Eu já ouvi essa expressão: ah, fulaninho venceu na vida. Por que ele venceu na vida? Ah, porque ele terminou ali uma carreira de profissão, ele tem um bom apartamento, ele tem um carro, tem uma família estabilizada, ele venceu na vida. Então, um homem desse que a gente normalmente diz que venceu na vida, ele estava com essa sensação de que ia terminar a vida sem ter feito nada. É como se a vida dele fosse vazia na existência. É como se a vida dele não tivesse tido significado. Será que isso é possível? Me parece que sim, irmãos. Porque esse homem ele é um homem crente. E ele estava com aquela sensação de não ter feito nada relevante no Evangelho, ou para o Evangelho, ou junto com o Evangelho de Jesus. E Paulo termina a sua carreira, mesmo preso, como malfeitor, dizendo: eu combati um bom combate. Eu combati um bom combate. Eu estou terminando a minha carreira aqui, na certeza de que eu contribuí para o Evangelho de Jesus, para aquilo que é mais valioso para o coração humano, aquilo que é mais valioso, mais importante para a existência humana, aquilo que pode dar esperança às pessoas mais desesperadas dessa vida, aquilo que pode dar certeza de vida, mesmo tendo a morte diante deles. Quero terminar pensando sobre a última frase, ou o último versículo desse texto, quando ele diz assim: e agora só me resta a coroa da justiça, que está guardada não só para mim, mas para todos aqueles que amam a volta de Jesus. Lembrando de um velório que eu participei, da mãe de um pastor, e eu estava ministrando naquele velório, e no final do velório o pastor me pediu a palavra. E ele se levanta diante do corpo da mãe, e ele diz o seguinte: eu li 2 livros extremamente importantes na minha vida. Esses livros mudaram a minha vida. E eu tinha um sonho de conhecer os autores desses livros.
E eu ganhei uma bolsa para ir para os Estados Unidos assistir uma palestra desses dois autores. E eu fui muito animado. E naquele auditório tinha cerca de 200 pessoas, e eu sentei ali atrás, e eu ouvi então a palestra daqueles dois autores, e meu coração se encheu de alegria, minha fé foi mais fortalecida, e eu lá atrás pensei assim, eu preciso ir lá na frente, dar um abraço naquele autor. E ele disse que conseguiu ir afastando um ou outro daquelas pessoas que estavam todas cercando, e o autor estava assim em cima de um lugar alto como este, e ele disse que se aproximou ali dele, e quando ele se aproximou bem perto, o autor o viu e o reconheceu, e o chamou pelo nome, Nizânia, do Brasil, e diz que ele desceu então daquele lugar alto, foi lá, deu um abraço nele e disse, seja bem-vindo. Ele contando isso diante do corpo da mãe, e ele conclui dizendo o seguinte, o Senhor Jesus acabou de fazer isso com a minha mãe, desceu do trono de glória, abraçou ela e disse, seja bem-vinda. A história da minha mãe não termina aqui, a história da minha mãe começa aqui. Paulo estava terminando a sua história, quando ele olha para o passado, e vê como ele foi instrumento nas mãos de Deus, ele diz, eu combati um bom combate. E eu imagino, irmãos, que ele disse isso com aquele sorrisinho de canto de boca, acorrentado, preso como malfeitor, esperando a morte, eu combati um bom combate, eu completei a carreira, e guardei a fé, e agora, o que me resta, é aguardar pela coroa da justiça, que está guardado não só para mim, mas para todos aqueles que amam a sua vinda. Amém, irmãos? Nós amamos a vinda de Jesus, nós amamos e aguardamos a vinda de Jesus. Vamos orar, baixe sua cabeça. Pai amado, nós começamos esse culto aqui cantando, é o teu povo, aqui presente. Nós começamos, ó Deus, relembrando de que nós somos a tua igreja, e de que o Senhor está presente conosco. Ó Deus, o Senhor tem nos lembrado durante todo esse dia, de que a tua presença é reveladora. Ela nos revela não apenas o nosso pecado, a nossa fragilidade, a nossa necessidade de santidade, mas ela revela, ela abre os nossos olhos para enxergar a tua grandeza, a tua bondade, a tua misericórdia, a tua graça sobre as nossas vidas. Ó Deus, o Senhor que sonda os corações, que sabe exatamente as necessidades de cada um de nós, as nossas fragilidades. Talvez aqui, ó Deus, nós tenhamos nessa noite pessoas desanimadas na sua caminhada de fé, pessoas, ó Deus, extremamente assustadas diante de tantos problemas, tantos desafios financeiros, de tantas enfermidades. Ó Deus, pessoas inseguras na sua espiritualidade, por causa do pecado que tenazmente o tem aperreado e o confrontado. Ó Deus, em nome de Jesus, que a tua palavra nessa noite nos dê a maturidade da perseverança, e não a fragilidade, o desejo de desistir da caminhada, mas em nome de Jesus, dai-nos, ó Deus, perseverança, santa teimosia. Nós vamos ficar a despeito dos desafios, das lutas, em nome de Jesus. Permite, ó Deus, fortalece o coração do teu povo nessa noite. Ó Deus, alegra o coração também do teu povo nessa noite, daqueles que estão entristecidos. Ó Deus, não apenas suportando os sofrimentos, mas dando, ó Deus, sobriedade, clareza, tranquilidade para suportar os sofrimentos. Ó Deus, permita, ó Deus, que os serviços, que o trabalho, a pregação do Evangelho, a vida em comunhão, a vida na construção, ó Deus,
de coisas do teu reino, possa fortalecer a fé, alegrar o coração, trazer paz, trazer alegria, trazer contentamento no coração. Ó Pai amado, dai-nos a expectativa de te ver novamente, a expectativa de estar com o Senhor para sempre, a convicção clara de que nós não somos desse mundo, que o Senhor há de nos tomar para o Senhor, de nos levar para casa, enxugar dos nossos olhos toda lágrima, nos dar um abraço, nos chamar pelo nome e dizer que nós somos bem-vindos na tua casa, na casa eterna, na casa celestial. Ó Deus, essa é a nossa esperança, essa é a minha oração para os meus irmãos aqui na Sexta Igreja, que esse aniversário de 60 anos possa ser um momento ainda mais de fortalecimento, encorajamento para os meus irmãos, para caminharem ainda mais, ó Deus, com mais alegria, com mais dedicação, com mais fervor no coração, nessa caminhada que o Senhor nos chamou. E que quando terminarmos a nossa caminhada, como o apóstolo Paulo, nós vimos aqui no texto sagrado, disse: combati um bom combate, e agora é hora de voltar para casa. Ó Deus, guarda os meus irmãos, fortalece-os e os protege. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém.